Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso mergulho é na doutrina teológica da criação, usando como base o capítulo 5 do livro Teologia Sistemática de Hodman Williams. E a nossa missão aqui é tentar entender não só o que a doutrina diz, né? Exato, mas ir além, entender por que ela é tão fundamental para a fé cristã e, claro, como ela é interpretada. E um ponto importante. O nosso foco é explorar a ideia teológica, não é um debate de ciência contra religião. Perfeito. E para começar, vamos com uma ideia que pode parecer meio contraintuitiva. E se a primeira coisa que os antigos crentes entenderam sobre Deus não foi que ele era o criador de tudo? Olha, essa é a melhor porta de entrada para o assunto, porque nos força a reajustar o nosso pensamento, sabe? A gente precisa seguir a lógica da revelação que a fonte descreve. E qual seria essa lógica? Para o antigo Israel, Deus não apareceu primeiro como um criador cósmico, uma figura abstrata. Pelo contrário, a revelação foi pessoal, foi histórica. Ele era o Redentor, o Senhor. Aquele que os libertou do Egito. Exatamente, a força concreta que agiu na história deles. A experiência veio muito antes da cosmologia. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Como assim Deus não foi primeiro o criador na cabeça deles? A primeira frase da Bíblia é: no princípio criou Deus. A nossa intuição diz que tudo começa ali. Pois é, a nossa intuição moderna, mas a fonte argumenta que essa intuição inverte a ordem da experiência deles. Como assim? Para eles, a experiência real, tangível da redenção, ver o poder de Deus abrindo o mar, salvando eles de um exército, isso construiu uma base de confiança, uma confiança inabalável. Ah, entendi. A confiança veio do que eles viram, do que viveram. Isso. E foi a partir dessa confiança num Deus que era senhor da história deles, do aqui e agora, que eles puderam só então estender essa confiança para entender uma verdade ainda maior. A de que esse mesmo Deus poderoso Era também o arquiteto de todas as coisas. O conhecido, que é o Redentor, abriu o caminho para o desconhecido, o Criador. Então a lógica não é eu acredito que Deus criou o mundo, por isso confio nele. É o contrário. Exatamente. É mais, eu confio no Deus que me salvou. E por causa dessa confiança, eu posso começar a entender a dimensão do poder dele como Criador. A fé precede a compreensão. Faz todo sentido. E a fonte reforça isso com uma citação que é central, Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. A ordem é clara. Pela fé, entendemos. Precisamente. A fé não é um salto cego, mas a lente, sabe? A ferramenta que a gente precisa para perceber uma realidade que a razão sozinha não alcança. E o texto vai além, né? Ele sugere que a experiência da nova criação... Sim, a transformação pessoal que a fé causa na vida de alguém. É isso que nos prepara para entender a criação original do cosmos. Isso é muito interessante. É quase como dizer que quem viveu um milagre na própria vida tem mais facilidade para aceitar o milagre da origem de tudo. Muda toda a perspectiva. Totalmente. E se a criação é uma verdade que a gente aborda por essa lente da fé, qual deveria ser a nossa atitude? Com certeza não é só um quebra-cabeça intelectual para resolver. De forma alguma. A análise puramente intelectual, segundo a fonte, é secundária. As atitudes primárias são outras. A primeira é de adoração e louvor. Adoração e louvor. Sim, o foco não deveria ser tanto no como Deus criou, mas no fato de que Ele criou. A nossa resposta a esse fato deveria ser de gratidão, de maravilhamento. O Salmo 104, que o texto cita, é um bom exemplo disso, né? É um exemplo perfeito. É uma meditação longa, poética, sobre as obras da criação que, no final, inevitavelmente leva ao louvor. É quase um ato de rebeldia intelectual hoje em dia. Nossa cultura é obcecada pelo como, pelo mecanismo. A ideia de simplesmente parar para adorar o fato de que as coisas existem... Vai na contramão de tudo. E essa atitude de adoração leva direto para a segunda, a admiração e assombro. Assombro. A fonte nos convida a simplesmente parar e sentir o peso da frase "no princípio criou Deus". Deixar a grandiosidade disso nos assombrar, sabe? O Salmo 19 fala: os céus declaram a glória de Deus. É um convite para a gente se deixar preencher por essa majestade.
E não tentar reduzir tudo a uma fórmula que caiba na nossa mente. Isso. E essa admiração, imagino, leva à terceira atitude. Se a gente se sente realmente pequeno diante da imensidão do universo, o resultado lógico é A humildade. profunda humildade. Exatamente. Diante de um ato divino tão grandioso, a gente é forçado a reconhecer os limites do nosso entendimento. A fonte cita Jó, que é quase um confronto, né? Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Você sabe como ele comanda as nuvens? É um reconhecimento de que sempre vai existir um mistério. Sim, um mistério que a nossa mente finita não consegue captar por completo. Humildade não como ignorância, mas como uma postura sóbria diante do infinito. Adoração, admiração e humildade. É uma estrutura emocional e espiritual antes mesmo da análise intelectual. E por falar em análise, aqui a coisa fica muito interessante. O texto dá uma ênfase enorme na ideia de criação a partir do nada. A criação ex nihilo. Isso. O que essa expressão significa na prática? Olha, esse é o pilar da doutrina, segundo Williams. Criação ex nihilo significa literalmente criação a partir do nada. A ideia é que Deus trouxe o universo à existência sem usar nenhuma matéria que já existisse. Ele não foi um artesão que moldou algo que já estava lá. De jeito nenhum. Ele originou a própria matéria, o próprio espaço-tempo. A fonte até destaca que a palavra hebraica bará, que a gente traduz como criar, é usada na Bíblia só para a atividade de Deus. Ah, então é uma palavra exclusiva dele. Exclusiva. Ressalta essa capacidade única, absoluta, de originar as coisas. A analogia do artesão é muito comum, mas pelo que você está dizendo, ela não se aplica aqui. Deus não estava com argila nas mãos, ele criou a própria argila do nada. Exato. E isso é radicalmente diferente de outras visões antigas. Como, por exemplo, A fonte contrasta isso muito bem. Na filosofia de Platão, você tem o demiurgo, um artesão divino que coloca ordem numa matéria caótica que é eterna. A matéria já existia. certo, Na mitologia da Babilônia, o mundo é feito da carcaça de um monstro, Tiamat. Nesses casos, o mundo é feito, ele é montado, mas não é criado do nada. entendi. E essa distinção não é só um detalhe teológico, né? Ela tem implicações gigantescas para como a gente vê a realidade. Gigantescas. A primeira grande implicação que a fonte aponta é que isso nega o dualismo metafísico. Que seria a ideia de que a matéria é uma força do mal oposta a Deus. Isso. Se Deus a criou, a matéria não pode ser uma força eterna e independente que se opõe a ele. Ela é subordinada a ele. E, como vamos ver, ela é boa. E a segunda implicação? Nega o panteísmo, a ideia de que o mundo é uma extensão de Deus. Não, a criação é distinto do Criador, não é uma parte dele. E o texto também fala sobre a criação ser uma obra completa, né? Sim, uma obra finalizada. Isso se opõe a teorias como a do estado estacionário, que sugeria uma criação contínua de matéria. Foi um ato singular e decisivo. Certo, então entendemos a criação do nada, um ato de poder absoluto. Mas isso pode soar um pouco frio, meio impessoal. Como a ideia da Trindade entra nessa discussão para dar mais textura a esse ato? Essa é uma ótima conexão. O texto de Williams lê Gênesis já à luz da revelação do Novo Testamento, vendo a Trindade em ação desde o comecinho. Como seriam esses papéis? O Pai é visto como a fonte última, a vontade que origina tudo. O Filho, que é a palavra, o Logos, é o agente, o instrumento por meio do qual tudo foi feito. Aquela repetição, disse Deus, em Gênesis. É interpretada como a ação da palavra. Exato. O que implica que a criação não foi um ato de força bruta, foi um ato de fala, de ordem, de razão. Isso significa que a criação tem uma ordem inerente. Perfeito. A fonte argumenta que, por ser criada pelo Logos, a criação tem uma estrutura Logos. Ela tem uma racionalidade, um sentido. Não é um caos aleatório. E o Espírito Santo? O papel do Pai e do Filho fica mais claro, mas o Espírito pairando sobre as águas sempre me pareceu mais vago. O texto descreve o Espírito Santo como a energia que executa, a energia que dá vida e poder à palavra. Então, se o Pai é a mente que concebe,
E o Filho é a palavra que ordena. O Espírito é o sopro, o poder que faz acontecer. Isso, aquele pairar sobre as águas é a imagem da presença de Deus ali, ativando, energizando, preparando a matéria para receber a estrutura que a palavra ia dar. É uma obra colaborativa, então. Resumindo, a teologia trinitária vê a criação como sendo do Pai, mediante o Filho e pelo Espírito Santo. É uma obra em conjunto. Essa visão é teologicamente muito rica, mas complexa. Como a fonte justifica ler o Novo Testamento de volta para dentro do Gênesis? Não pode parecer uma forçação de barra? A fonte trabalha com um princípio teológico clássico, a revelação progressiva. A ideia é que as verdades sobre Deus foram se desdobrando com o tempo. Não foi tudo revelado de uma vez. Exato. Então, os leitores do Novo Testamento, com uma compreensão mais completa de Deus, podem reler os textos antigos e enxergar padrões que não estavam tão claros antes. Não há uma imposição, é como desvelar uma profundidade que já estava ali. Entendido. Agora, vamos para a parte que talvez gere mais debate. Os 6 dias. A fonte entra na briga do literal versus figurativo. Sim, aborda diretamente e argumenta que é pouco provável que a palavra hebraica yom, dia, se refira a um período literal de 24 horas. E quais são as evidências que ele usa do próprio texto? A primeira é que a palavra dia é usada de formas diferentes no mesmo capítulo. É usada para a luz, chamou a luz dia. É usada para o ciclo de tarde e manhã, o primeiro dia. E depois, no capítulo seguinte, é usada para todo o período da criação. Essa flexibilidade no uso da palavra já é um bom indicativo de que não dá para se prender a uma definição só. Exatamente. Outro ponto forte. O Sol e a Lua, que marcam os nossos dias, só aparecem no quarto dia. Como poderiam existir dias solares antes do Sol? É um ótimo ponto. A fonte também cita outras passagens, como a de 2 Pedro, que diz que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. A interpretação que o autor prefere é que cada dia representa um período, uma era, uma etapa na obra criativa. O foco não está no cronômetro, está na ordem e na soberania de Deus. E a luz que aparece no primeiro dia antes do sol. Como o texto explica isso? A explicação teológica é fascinante. A sugestão é que a luz do primeiro dia não era a luz solar, mas uma luz cósmica original, uma emanação direta da palavra, do Filho, que no Novo Testamento é chamado de a luz do mundo. Uma luz divina primordial. Isso. O autor até faz uma analogia com a nova criação, em Apocalipse, que não vai precisar do sol, porque a glória de Deus a iluminará. Peraí. A fonte realmente destaca que a sequência da criação em Gênesis, vegetação, vida marinha e aérea, depois vida terrestre e humana, espelha as descobertas da paleontologia. Isso me surpreende. Sim, ele ressalta isso, mas com uma ressalva muito importante. Ele não está dizendo que Gênesis é um manual científico. Certo, ele não está tentando provar a ciência com a Bíblia. De jeito nenhum. Ele apenas aponta que essa convergência na sequência geral é notável. A ordem de complexidade crescente com a humanidade por último é um ponto de contato interessante, mas é apresentado mais como uma curiosidade do que como uma prova. Ok, então, se os dias são interpretados como eras, isso abre um espaço diferente para o diálogo com a ciência, com a teoria da evolução, por exemplo. Abre um espaço mais construtivo. Ao remover a restrição de uma criação em 144 horas, a teologia pode conversar com a ciência sem sentir que seus fundamentos estão sendo ameaçados. Cada um no seu campo. Exatamente. O texto não endossa uma teoria científica, mas argumenta que o como detalhado pertence à ciência, enquanto o quem e o porquê pertencem à teologia. Entendi. Depois de toda essa discussão sobre o fundamento, a atitude, a definição e o método, a pergunta final que fica é: por quê? E qual foi o resultado? Qual era a qualidade e o propósito disso tudo? A qualidade é declarada de forma muito clara em Gênesis 1. Tudo era bom, e o conjunto da obra, muito bom. Uma afirmação teológica poderosa. Muito. Implica que a matéria, o corpo, o mundo físico não são maus.
Não são uma prisão para o espírito, como algumas filosofias, tipo o gnosticismo, acreditavam. Pelo contrário, a criação material é declarada boa pelo próprio Criador. Essa afirmação de que tudo é muito bom parece simples, mas tem um peso filosófico enorme, né? Luta contra séculos de pensamento que despreza o mundo material. Sem dúvida. E sobre o propósito, o porquê de tudo isso? Por que Deus criou? A causa primária, segundo o texto, é a livre e soberana vontade de Deus. Não foi por necessidade, solidão ou alguma carência. A teologia da Trindade é crucial aqui. Deus já é completo em si mesmo. Então a criação não foi para receber algo que faltava? Foi para dar. É um ato de pura generosidade, um transbordamento. E isso nos leva ao propósito final, a manifestação da glória de Deus. O teatro da glória de Deus. Exatamente. Ele criou para que sua bondade, sabedoria e poder pudessem ser compartilhados, refletidos, apreciados. E a resposta mais elevada da criação, especialmente da humanidade, é glorificar a Deus de volta, completando o ciclo. Que forma de encerrar a análise. Recapitulando então o que a gente conversou, a doutrina da criação, nesta perspectiva, é entendida pela fé, uma fé que nasce da experiência com Deus como Redentor. Isso deve nos levar a uma atitude de adoração, admiração e humildade. E sua característica central é a criação a partir do nada, ex nihilo, que estabelece a soberania absoluta de Deus sobre tudo. E por fim, é uma obra da Trindade, cujo propósito não é preencher uma necessidade, mas manifestar a glória divina em um ato de generosidade. Uma síntese perfeita. E para deixar uma reflexão final, podemos pensar em algo que a fonte aponta. O texto destaca que a humanidade, diferente das outras criaturas, não foi feita segundo a sua espécie. Foi feita à imagem de Deus. A imago Dei. Exato. Se o cosmos inteiro foi criado para manifestar a glória divina, que responsabilidade única o fato de sermos a imagem de Deus nos confere dentro desse grande propósito.